Muito bom dia, irmãos e irmãs. Como é bom podermos estar na igreja mais um sábado. E por falar em sábado, como nós sabemos, o sábado é um dia especial. O sábado é um dia designado por Deus para que nós possamos vir a adorá-lo, para que nós possamos estar em comunhão com os irmãos, com a família, com os amigos. E por o sábado ser um dia especial, eu ia pedir que vocês olhassem para a pessoa que está ao vosso lado e pudessem sorrir para ela. Acredito que se calhar ainda não cumprimentaram os irmãos que estão ao vosso lado. Agora para o outro lado, possam cumprimentar também. Ok, acredito que neste momento já cumprimentamos a igreja. Bom dia. Acredito que neste momento já nos cumprimentamos, já posso ver a diferença nas caras, já estamos todos muito mais sorridentes. E agora com este sorriso na cara vamos cantar o hino número 227. Glorioso
Agora, com reverência, eu peço aos irmãos, aqueles que puderem, se ajoelharem. Amado Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por mais um sábado, por mais a oportunidade que o Senhor nos concede de Te adorar, de Te louvar, Senhor, e passar esse tempo contigo, ouvindo a Tua palavra, reforçando a nossa fé em Ti, Senhor. Somos muito gratos por isso. Fique conosco, não deixe, Senhor, que saiamos daqui sem ter um encontro contigo nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a encher o nosso coração da fé que vem do céu e principalmente a sentir a Tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Trago até vocês hoje uma parábola. Esta parábola está contida neste livro pequenino, Parábolas Modernas. E ela tem como título Aceitar a Autoridade. Então conta a parábola que um filho regressou a casa depois de ter concluído o seu curso de agronomia. E quando ele chegou a casa, o pai foi ter com ele e disse: Filho, fico feliz por regressares a casa e fico também feliz porque agora eu vou poder tirar umas férias com a tua mãe, umas férias que há muito tempo eu desejava, mas como tinha a nossa quinta a nosso cargo, eu não podia fazer estas férias. Então eu vou-me ausentar durante aproximadamente 1 ano e tu vais ficar a cuidar da quinta, pode ser? O filho ficou muito feliz e disse que sim, mas o pai deixou algumas instruções bem específicas ao filho e disse-lhe: olha, durante a minha ausência, tu vais-me prometer que vais fazer tudo conforme eu te instruir. Tu vais fazer as plantações conforme eu te ordenar e vais fazer tudo direitinho conforme todas as regras que eu deixar aqui contigo. E o filho assim concordou e assim fez. O pai seguiu viagem e o filho começou a trabalhar. Então, onde o pai lhe tinha mandado pôr a cevada, o filho foi fazer os testes ao solo e disse: muito bem, aqui realmente é o terreno próprio para a cevada. Onde o pai ordenou para ele pôr o milho, ele novamente fez o teste e concluiu que realmente era o melhor sítio para pôr o milho. Até que ele disse assim para ele próprio: o meu pai nunca estudou, o meu pai nunca foi para a universidade, mas ele tem gerido a quinta com muita sabedoria. E foi assim, seguindo com o cultivo, seguindo as orientações do pai. Chegou ao último lote, ao último bocadinho do terreno, e o pai tinha ordenado para ele pôr lá feijão de soja. Ele novamente fez o teste ao solo e concluiu que não era o melhor sítio para pôr o feijão de soja, porque o terreno ficava junto a um ribeiro e não necessitava de ser regado, e os estudos davam como sendo ali o melhor sítio para o trigo. E ele pensou: o meu pai não vai ficar chateado comigo se eu puser aqui o trigo, porque a soja não vai dar produtividade. E o trigo sim vai dar aqui uma boa produção e ele vai ficar orgulhoso desta minha opção. E assim fez. Bom, chegou o dia em que o pai regressou. Agora juntos caminhavam pela quinta e o pai estava feliz porque via passo a passo que o filho tinha seguido as suas instruções. Mas chegaram àquele lote. O pai parou e olhou e pensou: olha, filho, não te disse aqui para pôres o feijão de soja? E o filho: dissestes, pai. E explicou o que eu acabei de dizer. E o pai disse, ficou muito triste, olhou nos olhos dele e disse-lhe estas palavras. Eu vou ler. Fizestes o que quisestes e geristes a quinta a teu belo prazer, do princípio ao fim. Acontece que a tua opinião coincidia com as minhas instruções em tudo, exceto no que se refere a este lote. Este lote mostra que tu não estavas disposto a seguir a minha vontade.
então não vais herdar a quinta. Porque eles tinham combinado que quando o pai regressasse, se ele tivesse cumprido tudo, o pai passaria a quinta para o nome dele. Esta parábola fez-me pensar no seguinte: nas vezes que eu e talvez os irmãos já foram abordados com o seguinte, e eu já fui abordada com estas palavras assim: Luísa, mas eu também guardo os mandamentos todos, eu também honro os meus pais, eu não uso o nome do Senhor em vão, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu apenas descanso e vou à igreja no domingo e tu vais à igreja no sábado. Irmãos, perante esta abordagem, com certeza que os irmãos teriam logo em mente os versículos da Bíblia, Gênesis 2:3, por exemplo, depois Êxodo 20, onde estão lá os 10 mandamentos. Os irmãos podiam citar o exemplo de Jesus quando andou aqui na terra, que também foi à sinagoga no dia de sábado. Isso está mencionado em Lucas 4:16. Podíamos mencionar outros mais exemplos. Mas ao ler esta história, eu pensei em algo ainda mais profundo. Lembrem-se que o título da parábola era Aceitar a Autoridade. Em Mateus 28:18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A quem é que foi dada a autoridade? Aos homens ou a Deus? Aqui foi Jesus que falou, portanto a autoridade foi dada a Deus. É Deus quem tem a autoridade para chegar junto de mim e me dizer: Luísa, tu tens que guardar os mandamentos todos. E quando ele diz todos, não é para eu chegar e excluir um que me apeteça. Eu tenho que cumprir todos. Recordemos a história. O pai o que é que disse ao filho? Não cumpristes tudo o que eu te ordenei, por isso não vais herdar. E nós, irmãos, temos alguma coisa a herdar ou não temos? A resposta está em Mateus 25:34, que diz assim: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós também temos algo a herdar, mas haverá outros que não vão herdar. Neste mesmo capítulo de Mateus 25, mais à frente, no verso 41, diz assim: apartai-vos de mim. Mas eu ainda gosto mais do que diz em Mateus 7:23, por estar ainda mais completo, e diz: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que eu quero deixar aqui presente para vocês e para mim em primeiro lugar, porque foi eu que em primeiro estudei esta meditação, eu gostava que cada um de nós pudéssemos estudar a nossa vida. O filho da parábola, ele estudava o solo. Então que nós podemos examinar se realmente estamos a cumprir com o que o nosso Pai Celestial deseja para cada um de nós. Porque quando Ele vier, eu quero ouvir as palavras: vem, minha filha, vais possuir por herança o reino que eu te tenho preparado. Amém, Senhor. Sem mais demoras, chegou o momento alto da lição da Escola Sabatina. A lição hoje será em geral, será passada pelo pastor Daniel Gouveia. Pedi aos dinamizadores que se deslocassem às suas classes para fazer a respectiva chamada com afetividade, para depois darmos a palavra ao pastor Daniel. Obrigado.
estejam bem dispostos. Esta manhã, quando me aproximava aqui da igreja, estava à procura de um lugar para estacionar. Os lugares já estavam quase todos ocupados aqui ao pé da igreja e eu disse assim para a Soliane: epá, esta gente chega mesmo cedo à igreja, ocupam logo os lugares todos aqui perto. E ela disse: olha, ainda bem. Eu disse: sim, Deus seja louvado por chegarem, serem pontuais. Graças a Deus, irmãos, estou muito feliz. Mas, sabem, isto faz-me pensar que Jesus também vai chegar no momento certo. Quando chegar a hora, Cristo vai descer dos céus. Amém? E se Ele ainda não veio, é porque ainda há muita misericórdia no coração de Deus, ainda há almas a alcançar, ainda temos um trabalho para fazer. Eu estou a ler o livro do Apocalipse e uma das formas de nós lermos este livro, que eu acredito que é uma forma correta, é pensarmos como tudo neste livro aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo. E esta manhã eu estou a estudar aos poucos um versículo por dia, às vezes passo 2 ou 3 dias no mesmo versículo. E esta manhã estive a ler Apocalipse capítulo 1, verso 10, que é um verso muito interessante e parece-me que pode servir de inspiração para os momentos que vamos passar juntos agora. Apocalipse capítulo 1, verso 10 diz assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E o início do verso 11 diz que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Irmãos, João estava num dia de sábado, na ilha de Patmos, e foi arrebatado no Espírito. Irmãos, o meu desejo sincero para os momentos que nós vamos passar, não só na escola sabatina, mas esta manhã e até esta tarde, aqui na casa do Senhor, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? É este o vosso desejo também? Possamos ter a noção de que estamos no dia do Senhor. Há muitos teólogos que dizem que aqui Jesus estava a falar, que João estava a falar do domingo. Sabem que a palavra domingo foi colocada depois no primeiro dia da semana. Domingo significa dia do Senhor, mas não é algo que se encontra na Bíblia relacionado ao primeiro dia da semana. Porque o primeiro dia da semana é o primeiro dia da semana e o dia do Senhor, como lemos em Isaías 58, por exemplo, é o sábado, não é? E devemos chamá-lo Santo Dia do Senhor deleitoso. E eu espero que os momentos que vamos passar aqui juntos possam ser deleitosos, possam ser momentos em que nós
possamos colocar os problemas para trás, deixá-los lá para fora, levar os nossos fardos aos pés de Jesus e ter momentos deleitosos, momentos agradáveis. Diz que ele foi arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, no dia de sábado, ouviu uma grande voz. Uma grande voz. E isto é uma expressão que aparece muitas vezes no Apocalipse em relação aos anjos, mas os anjos são apenas um reflexo da voz de Jesus. E o meu desejo hoje é que naquilo que nós vamos dizer aqui à frente e naquilo que os irmãos dizem uns aos outros, porque não pensem que eu não vejo, eu estou aqui à frente e eu vejo, vocês conversam uns com os outros, que possam refletir esta grande voz e não estar a dizer coisas que não são as melhores, mas que possamos ser um reflexo desta grande voz, que é a voz de Jesus, e que possamos deixar que Ele seja o primeiro e o último, o alfa e o ômega no nosso coração. Amém? É este o vosso desejo? Eu vou-vos convidar a começarmos este momento da lição de uma maneira diferente. Vou-vos convidar a nos ajoelharmos e a orarmos uns com os outros. Escolham um parceiro, um irmão ou uma irmã que esteja ao vosso lado. Orem para que Deus nos encha com o seu Espírito Santo, para que possamos ter um dia deleitoso, o dia do Senhor, possamos ouvir esta grande voz e preparar-nos para ser esta grande voz lá fora. Amém? Vamos passar tempo em oração, sem stress, sem olhar para o relógio. Vamos orar de todo o coração para que o Espírito Santo deixe sobre nós hoje.
se já todos terminamos de orar. É muito bom falar com Jesus no dia de Jesus, no dia do Senhor. Então, a lição desta semana tem como título Por Detrás da Máscara, e o verso áureo, Provérbios 25, verso 6, nós vamos estar a rever aquilo que estudámos em casa, e tem a ver com Provérbios 25, 26 e o princípio do capítulo 27 de Provérbios. E o verso áureo diz, verso 25, capítulo 25, verso 6 diz: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Sabem que Jesus, quando ele falou com os líderes religiosos da sua nação, sobretudo já no final do seu ministério, porque se vocês repararem no início do seu ministério e durante a primeira parte do ministério público de Jesus, durante a primeira parte daqueles 3 anos e meio, Cristo tomou algumas atitudes que visavam não expor nem condenar a liderança do seu país, a liderança de Israel, mas tocar os seus corações e tentar atraí-los para ele. Como não foi bem sucedido, não porque ele tivesse feito mal, ele fez bem, mas porque os corações fecharam-se e endureceram-se, então Jesus, no final do seu ministério, se vocês lerem, por exemplo, Mateus capítulo 23, ele foi muito incisivo e chamou-lhes raça de víboras, chamou-lhes sepulcros caiados de branco, não é? João Batista já tinha dito coisas semelhantes. E Jesus chamou-lhes hipócritas. Hipócritas. Sabem de onde é que vem esta palavra que Jesus usou? Vem dos atores do tempo de Jesus, já havia atores, já havia teatro, que usavam máscaras. Usavam máscaras. No fundo, os hipócritas eram aqueles que mostravam ser uma coisa, mas aquilo era uma máscara, não era a verdade, não era aquilo que eles eram realmente. E os líderes de Israel mostravam ser uma coisa, andavam com as gravatas de altura e com os fatos de altura, não era como hoje, não é? Mas era com as roupas de altura, com os filactérios, falavam muito bem, tinham grandes poderes de oratória, oravam em público muito bem, em voz alta, faziam as suas orações secretas em público, não é? Para toda a gente aplaudir. E Jesus chamou-lhes hipócritas. Isso é uma máscara que vocês usam, mas o vosso coração é muito diferente. E vocês assim não podem, de maneira nenhuma, representar a Deus, nem viver com Deus um dia no céu. E esta é a grande realidade no grande conflito. Existe um ser todo-poderoso, Criador, a quem nós amamos e chamamos Pai, Deus, que é a verdade. Não é só Jesus que é a verdade. Na Bíblia, Deus Pai é chamado a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós, que somos seguidores de Jesus, devemos ser as pessoas mais verdadeiras à face do planeta. Será que existem máscaras na igreja? Se existem, eu vos garanto que elas têm os dias contados. Têm os dias contados, irmãos. Quem vive com uma máscara no rosto e uma máscara de falsidade, essa máscara tem os dias contados. Mais cedo ou mais tarde, tudo o que está encoberto vai ser descoberto. Irmãos, ainda aqui neste mundo, mesmo as coisas que nós pensamos que escondemos, nós não escondemos de ninguém. São muito visíveis. Mas mesmo que consigamos esconder, posso-vos garantir que mais cedo ou mais tarde, tudo vai estar patente aos olhos de todo o universo. E se não tivermos a coragem de abrir o nosso coração com Deus, e uns com os outros, porque há coisas que nós temos de tratar uns com os outros antes de tratar com Deus, se não tivermos essa coragem aqui, um dia vai ser muito feio. Diante de todo o universo, as coisas que nós aqui pensávamos que estávamos a esconder, se calhar não estamos, vão ser vistas diante de todos os anjos, os bons e os maus, e de todos os seres humanos, os bons e os maus, e aqueles que vão herdar a Nova Jerusalém, e aqueles que não vão. Portanto, seria bom que pudéssemos pensar na importância que é nós sermos verdadeiros. Mostrarmos aquilo que realmente somos, ou melhor, aquilo que Jesus quer ser no nosso coração. Vamos aqui para a lição de domingo, e eu tenho uma pergunta para vos fazer, mas vamos primeiro ler Provérbios 25, versos 2 e 3. Provérbios 25, versos 2 e 3. Há 2 micros na sala, prontos, com os diáconos. Os diáconos estão prontos, com os micros. Para alguém que queira intervir, coloque a mão no ar
vai-vos ser levado um micro e vocês podem falar à vontade, porque eu vou fazer deste momento um momento interativo, ok? Não vamos alongar-nos muito, vamos falar sobre os pontos-chave da lição e é uma revisão geral da lição, ok? Mas Provérbios 25, o verso 1 diz que são provérbios de Salomão, para confirmar, não é? E o verso 2 diz: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Então, fala sobre a glória de Deus e sobre a honra ou a glória dos reis. E faz um contraste entre o governador divino, o rei divino, e os reis humanos, não é? E a primeira pergunta que eu tenho para vos fazer, irmãos, eu quero vos ouvir, ok? É, qual é a diferença? Quais são as diferenças? Nestes versos que nós lemos, quais são as diferenças e o que é que elas significam em relação ao governador divino e aos governadores terrestres? Alguém quer intervir? O que é diferente entre o rei do céu e os reis da terra? O que é diferente? Irmão, tem um micro. Por favor, falem para o micro, para as pessoas que estão lá em casa ouvirem também, ok? Muito obrigado, irmão Albano. Força. No céu existe Deus, Criador, e aqui na terra existem os humanos que não se limitam ao que está revelado. E nós devíamos ter essa tendência. Está a palavra de Deus, está escrito, esta é a vontade de Deus. E não segundo o nosso parecer, nem segundo as nossas formas de ver. Nós somos limitados, somos criaturas, temos que nos seguir ao que está revelado. Todos quantos quiserem pôr-se a discutir Deus, como é, como não é, está a entrar por um caminho completamente errado. E isso não é uma saída. Nós temos o direito, há bocado se falou, são 10 os mandamentos. E a Bíblia é toda uma palavra de Deus. E os mandamentos também são a verdade, como se diz na Bíblia. Amém. E nós temos que respeitar o que está escrito. Não temos que acrescentar nem tirar. Nós somos criaturas, não podemos ir além disto. Obrigado. Muito obrigado, irmão Albano. Então, o que eu percebi, realmente Deus é o Criador, é infinito, em sabedoria, e Ele revelou-se, não é? Mas, ao mesmo tempo, a revelação não nos diz tudo, não é? Deus quer que nós vamos à procura, porque nós somos limitados, não é? Como o irmão Albano disse, muito bem. Mais alguma intervenção sobre este ponto? Sim? Força, Luís. Nós somos seres limitados e Deus é infinito. E por isso, como nós somos finitos, como é possível nós, como humanos, compreender algo tão infinito e maravilhoso? A lição desta semana eu colocaria um outro título e chamar-lhe-ia Cristianismo de Fachada. Como é que é, ou melhor, pode haver maior desilusão do que olhar para um bolo muito bonito e com bom aspecto por fora, mas que por dentro está cru? Horrível, não é? Ok, mais alguma intervenção? A mim parece-me que uma das coisas que o autor de Provérbios está a querer sublinhar é que Deus é misterioso e nós não sabemos tudo acerca de Deus, não é? E diz que a glória de Deus está em cobrir as coisas, a honra ou a glória dos reis está em tentar descobri-las, não é? Então, no fundo, nós, enquanto líderes humanos, o melhor que nós podemos fazer para refletir o caráter de Deus é procurar conhecê-lo, estudá-lo. E todos nós somos líderes, irmãos. Podemos ser líderes na nossa casa, podemos ser líderes na igreja, no nosso trabalho. Não é preciso ter um cargo, não é preciso ter uma posição oficial, um título para ser líder, porque líder tem a ver com liderança, tem a ver com influência, ok? Todos nós influenciamos os outros, para o bem ou para o mal. E todos nós temos um efeito naqueles que estão à nossa volta. E para sermos bons líderes, para termos uma boa influência, nós precisamos estar nós próprios influenciados por Deus e descobrir as coisas que Deus codificou na sua palavra e na natureza. Se vocês lerem o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Salomão estudou muito. Ele foi sábio, foi um homem a quem deu muita sabedoria, mas aquilo não foi assim, plim, Deus não fez um milagre. Ele estudou os animais, estudou as plantas, estudou as estrelas. Salomão estudou para aprender, para conhecer, para descodificar aquilo que Deus tinha codificado na natureza. Porque Deus
Deus podia nos ter dado assim a sabedoria toda de mão beijada, não é? Mas Jesus disse, pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-á. É preciso buscar, é preciso aprender. E é muito mais interessante, irmãos. Qualquer pregação que eu ouça de um grande pastor e que ele diz coisas espetaculares na Bíblia, eu fico, uau, que espetáculo. Parece que nunca mais vou conseguir ser assim um pastor. Mas olha, irmãos, quando eu estudo eu próprio e aprendo algo que eu ainda não tinha, se calhar já 1000 pessoas sabiam, mas eu ainda não tinha visto antes e fui eu que descobri, eu pessoalmente, isso tem um poder muito maior sobre o meu coração. Acredita, irmãos, que por muito bons pastores e anciãos e pregadores que nós tenhamos na igreja, que são precisos, se vocês não tiverem essa comunhão íntima com o Senhor e aprenderem por vocês e descodificarem por vocês a sabedoria e os mistérios de Deus, então 1000 pregações não vos vão servir de nada. Meus queridos irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não é só para o caminho do pastor, é para o meu caminho. Então tem de ser eu que estudo pessoalmente e descubro, porque existem mistérios que Deus nos deu para descobrir na natureza e em muitas outras coisas, mas sobretudo na sua palavra. É ela que nos deve dar esta ideia maravilhosa de quem Deus é, de quem Jesus é. A lição de segunda-feira fala acerca do tolo visto como sábio. E vamos ler Provérbios 26, versos 11 e 12. Provérbios 26, versos 11 e 12, diz: como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Podes esperar mais do tolo do que dele. E é muito interessante, porque o livro de Provérbios repete este provérbio. Hein? Há certos provérbios que em provérbios são repetidos. Porque Deus quer, é uma forma de nós memorizarmos. E este provérbio, este verso 12, é repetido em provérbios, para que nós possamos ter bem atenção que um homem que é sábio aos seus próprios olhos pode esperar mais um tolo do que ele. Porquê? Porquê é que será assim? O que é que vocês acham? Irmãos, quem é que quer intervir? Estão aí os micros, quero que vocês falem também. Porquê é que é tão perigoso este homem que fala aqui, o verso 11 e o verso 12, este homem chamado tolo? Porquê é que é tão perigoso esta tolice, esta estultícia? Sim, calma um bocadinho, Raquel, venha o micro, por favor. Eu peço que falem com o micro para que se possa ouvir lá em casa, porque os nossos irmãos que não podem estar aqui estão a ouvir também. Ainda ontem, numa turma, tinha dado os objetivos para o teste e numa turma houve muitas perguntas. Passei quase a hora toda a tirar dúvidas. Noutra turma não havia dúvidas nenhumas. Passaram o que eu tinha posto no quadro e, como não diziam nada, eu continuei com a aula. Entretanto, eles começaram a conversar uns com os outros, que já é hábito, não é? Hoje em dia fazer-se muito isso. Não ouvir quem está à frente a falar. E eu de repente disse assim: ouçam, há bocadinho estavam aqui os objetivos, vocês não perguntaram nada, noutra turma houve imensas dúvidas, porque é que vocês não têm dúvidas? Não há dúvidas, e eles ficaram calados. E eu disse: pois realmente é como aquela frase que diz assim: eu não tenho dúvidas porque nada sei. E eles ficaram também a olhar para mim como quem não percebia nada. E eu disse: vocês não entenderam? É que quem não estuda realmente não tem dúvidas, porque para ter dúvidas é preciso estudar. E realmente o homem que é sábio aos seus próprios olhos não adquire mais sabedoria porque pensa que já tem tudo. Pensa que já tem tudo, não precisa saber mais nada, já tem a sabedoria toda, não é? Eu conheci algumas pessoas assim, infelizmente, temos de reconhecer que às vezes todos nós caímos um bocado nesse engano, não é? Nesse mau hábito de pensarmos que temos a sabedoria toda. Mas há algumas pessoas que, digamos, que caem neste mau hábito todos os dias, a toda a hora. E seja o que for que estejamos a falar, parece que eles sabem tudo, dizem tudo. Quer dizer, nem vale a pena falar com essa pessoa, não é? Ela já sabe tudo, o que é que a gente vai lhe ensinar? Não lhe podemos ensinar nada. E não lhe podemos partilhar nada de bom, porque ela sabe tudo, não é? Mas é muito perigoso. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz: andes humildemente com o teu Deus, não é?
E a verdade é que a verdadeira sabedoria, a sabedoria que é vista, que nos é dada no céu, pelo céu na Bíblia, é cheia de bons frutos, é mansa, é calma e está mais disposta a ouvir do que a falar, porque sabe que tem muito para aprender, não é? Certamente que sim. Então é perigoso. Este tipo de tolice é muito perigoso porque pensamos que somos sábios e a religião bíblica ensina-nos que os homens a quem Deus escolhe e pode usar poderosamente são homens que têm uma visão de si próprios muito, muito humilde e não muito elevada. Eu sei que isto está um pouco em contrário àquilo que a nossa sociedade diz hoje, não é? Tu sabes, tu podes, tu tens o poder dentro de ti, tu és espetacular, vais ver, vais arrasar, não é? Maravilha! Mas, dou-lhe já a palavra, irmão, mas a sabedoria bíblica não é assim. Ponto final. Custa quem custar. Doa o que doer. Estes livros de autoajuda que andam por aí não têm tudo certo. Têm lá coisas boas. Todos temos um valor espetacular. Deus deu o seu próprio Filho por nós. Ninguém consegue calcular o valor de uma alma humana. Ninguém nunca conseguirá calcular o valor de uma alma humana. É impossível. Porque o infinito Deus, Criador de todas as coisas, tornou-se homem e morreu por cada um como se não houvesse outro. Tu tens um valor impressionante, mas esse valor é-te atribuído pelo teu Criador, não é um valor inato. Podíamos dizer que é inato no sentido que nasceste como uma criatura à imagem e semelhança de Deus, mas cresceste como uma criatura pecaminosa. Tudo o que há em ti, de ti próprio, está afetado pelo pecado. Não é bom. Agora, unido a Cristo, tudo aquilo que Ele criou e que ainda existe no ser humano que pode ser restaurado, tem possibilidades infinitas, diz Ellen White no livro Já Todas as Nações. Nós, pela graça de Deus, podemos fazer coisas maravilhosas. O livro Obreiros Evangélicos há uma citação de Ellen White, que eu transcrevi na minha Bíblia, que diz que a humanidade unida à divindade consegue fazer as obras da omnipotência. Coisa maravilhosa. Nós temos um grande poder, mas é unidos a Deus. E nunca vamos poder estar unidos a Deus enquanto estivermos orgulhosos e cheios de nós próprios, cheios de orgulho, cheios de vaidade, cheios de presunção. Irmão Daniel, força, pode intervir. É só umas pequenas palavras, que é assim, temos que ter consciência do quanto pequenos nós somos. E quanto mais nós tentamos aprender e estudar, mais aprendemos que não sabemos nada. Porque nós vemos, por exemplo, um exemplo do jovem rico, que tanto estudou e no final não sabia nada. Temos que ter cuidado com isso. É um alerta. Muito obrigado, irmão. É isso mesmo. Quanto mais estudamos como devemos estudar a palavra de Deus, mais nos apercebemos que temos muito para aprender e que devemos ser humildes. O preguiçoso, lição de terça-feira, mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca, não é? Vamos ler Provérbios 26, 13 a 16. Provérbios 26, 13 a 16, diz assim, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, ou põe a mão no prato, e cansa-se até de ele torná-la à sua boca. Ok? Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Não é só que eu sei tudo, mas é que eu sei mais do que os outros todos, não é? E esta é a sabedoria, por vezes, do preguiçoso. Não quer aprender, não quer estudar, não quer procurar. Depois vai ficar com o que tem e pensa que tem muito, mas tem muito pouco. Quando nós pudermos estar face a face com Deus e ver a glória do Senhor, irmãos, nós vamos ver o que se perdeu e o que Jesus comprou para nós com o seu sangue. E vamos aperceber-nos que há tanto para descobrir ainda. Há um universo inteiro e uma eternidade inteira para estudar e para aprender. Amém? Portanto, a lição fala sobre a preguiça intelectual e é muito, muito interessante. Agora, para terminar, que eu sei que já me estão a dizer muito suavemente e calmamente que estamos a aproximar da hora, mas para terminar, eu gostaria de abordar aqui esta questão da lição de quarta e de quinta-feira. Fala sobre Provérbios 27, 5 e 6. Podemos ler 27, 5 e 6. Diz assim, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.
Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Será que é possível que haja um amigo verdadeiro? Aliás, o que é um amigo verdadeiro? É aquele que nos diz que está sempre tudo bem e que somos um espetáculo e somos os melhores do mundo? Ou será que um amigo verdadeiro pode, por vezes, parecer um pouco desagradável? Pode? Um amigo verdadeiro pode parecer desagradável? Um bom pai pode parecer um bocadinho desagradável para o filho quando o filho está a portar mal? Certamente que sim, não é? Agora, nós temos de ter equilíbrio nesta questão, porque eu vou-vos dizer uma coisa. Há pessoas que pensam, não, eu sou um bom amigo, disse-lhe a verdade. Eu disse que aquilo está mal, e ele está mal, e está tudo mal. Calma. Perceberam bem como eu fiz a pergunta? Pode parecer desagradável por vezes. Não é que ele seja desagradável, ok? Ser desagradável é uma coisa, parecer-nos desagradável porque nós estamos a fazer mal e ele está-nos a dizer uma coisa que nós não gostamos de ouvir, isso é outra coisa, não é? Agora, a maneira como o amigo fala, a maneira como o amigo diz, também tem muito a ver se a mensagem vai ser aceita ou não, não é? A Bíblia diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais responder a cada um, como responder a cada um. Ou seja, se somos verdadeiros amigos, nós vamos fazê-lo em espírito de oração e vamos fazê-lo com a pessoa. Não é dizer aos outros, já viste o que aquele coitado anda a fazer, eu nem tenho nada contra ele, nem falo mal dele, nem quero julgar, mas estou a falar ao outro, não é? Mas coitado, não, temos de ter paciência, coitado, eu não sei, se eu estivesse na situação dele, nem sei o que eu faria, mas estou a falar com o outro, não estou a falar com ele. Eu tenho de falar com ele, eu tenho de falar com a pessoa, mas falar com amizade verdadeira, amor verdadeiro no coração e com o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito de mansidão, de humildade, ajudando a perceber que eu tenho consciência das minhas fragilidades. Olha, eu posso estar a ver a coisa errada, mas parece-me que aquilo que tu estás a fazer, à luz da palavra de Deus, não é o correto. E a pessoa se calhar vai se abrir connosco e vamos ter a oportunidade de dizer, lembram-se o que é que dizia aqui em Provérbios, nos capítulos desta semana? Como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Precisamos ser verdadeiros, deixar cair as máscaras e que possamos dizer as palavras certas no momento certo, sobretudo as palavras de Deus. Eu termino com um texto que está em Isaías, o livro de Isaías. Eu gostaria de vos convidar a abrir Isaías, no capítulo 25. Isaías, capítulo 25. Vou ler versos 7, 8 e 9. É uma passagem linda que eu tenho a certeza que toda a gente conhece bem o verso 9, mas o verso 7 e 8 também é importante. Isaías 25, versos 7, 8 e 9 diz assim. Isaías 25, versos 7, 8 e 9 diz: E destruirá neste monte, está a falar sobre a vinda de Cristo, sobre o momento final em que Deus vai renovar a terra, destruirá este monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos. É muito interessante porque a versão revista e corrigida diz: destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações cobrem. Aniquilará a morte para sempre e em si enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Amém. O Jesse Laguna tinha apenas 4 anos quando a mãe morreu, por isso a sua infância foi muito infeliz. Não importava o esforço que fizesse, não conseguia agradar ao pai, que lhe dava muito pouca atenção. Aos 9 anos saiu de casa e ficou a viver com amigos e parentes, até ser levado para vários lares adotivos.
Na adolescência morou durante 3 anos num abrigo para rapazes. Lá conheceu um rapaz excelente jogador de basquetebol. Começaram a conversar e, surpreendentemente, descobriram que eram primos. O primo levou-o a conhecer a família. A casa ficou cheia de parentes que queriam conhecê-lo. Enquanto conversavam, o Jesse descobriu que a sua mãe tinha falecido em consequência de violência doméstica. O Jesse saiu para o abrigo de rapazes e foi viver em casa do tio. Algumas vezes ia até a casa do pai para ver os irmãos menores. Certa vez, quando se aproximava da casa, viu o pai agarrar o seu irmão mais novo e atirá-lo contra a parede. O Jesse correu para defender o irmão, mas o pai pegou numa tábua e bateu-lhe. O Jesse sentia muita raiva do pai, que era muito respeitado na ilha de Guam, pois ninguém sabia como ele agia em casa. O Jesse cresceu sem confiar nas pessoas, pagava os próprios estudos e trabalhava para sobreviver. Depois de se licenciar, inscreveu-se na Guarda Aérea Nacional com o objetivo de sair da ilha. 2 anos depois, transferiu-se para a Marinha e esforçou-se o bastante até se tornar sargento. Finalmente casou e teve 3 filhos. O emprego mantinha-o longe de casa por muito tempo e, por causa do seu temperamento e da ausência, foi difícil manter o casamento. Assim, o casal divorciou-se. O Jesse sentiu-se vazio e magoado. Mais uma vez estava sem família e completamente sozinho. Embora fosse bem-sucedido na Marinha, sentia-se insatisfeito. Nada mais parecia importar para ele e decidiu que não valia a pena viver. Pegou numa pistola e em algumas munições e desceu até à praia para acabar com a própria vida. Ali, subiu a uma pedra e sentou-se nela com a arma na mão. Ficou a pensar sobre o fracasso que era a sua vida. Porém, um polícia aproximou-se, percebeu que o Jesse estava a pensar em suicídio, entrou na água e caminhou na sua direção. O Jesse apontou a arma e ordenou ao polícia que recuasse e ele afastou-se. Pouco tempo depois, o coronel da base, onde ele trabalhava, chegou e ordenou que baixasse a arma. Ele não obedeceu. Então, apareceu o pai. Quando o Jesse o viu, colocou a arma na boca e puxou o gatilho. Houve uma explosão e ele caiu. As pessoas que estavam no local correram e tiraram-no da água. Ainda estava vivo. Examinaram a arma e descobriram que a bala ainda estava presa lá dentro. Quando o pai viu o que tinha acontecido, fugiu do local. Depois deste episódio, o Jesse foi excluído da Marinha e agora estava realmente sem nada. Não tinha emprego, nem família e odiava o pai. A sua vida estava resumida a 0.
dia a todos os irmãos. Tenho um problema que só posso dizer 2 palavras. Desde já agradeço para ganharmos tempo, assim ficou tempo para mim. Agradeço à Ana e ao Zé pelo momento que nos trouxeram. Assim o tempo fica para mim. Ok, Projeto Agir, gostava só de poder trocar algumas impressões com os irmãos. Este projeto, esta missão que nós temos preparada entre o dia 1 e o dia 5 de abril já foi apresentada numa reunião de jovens. Normalmente está menos gente, daí estamos agora a apresentar à igreja toda a necessidade de podermos todos contribuir de alguma forma. Eu ia pedir que pudessem avançar com o slide. Falo-vos do projeto de ajuda à Associação Talita Cumi, de um modo muito sucinto, tentar transmitir-vos a forma como esta associação veio ter connosco. É o sonho de uma senhora que teve o sonho de pensar em coisas não para ela, mas para os outros, de pensar em ajudar alguém que tem mais dificuldades do que as próprias dificuldades que ela própria já tem. E então deste sonho surgiu esta casa que já está meia construída, de poder dar ajuda a crianças desfavorecidas dos bairros à volta de Lisboa, enquanto que os seus pais vão trabalhar, de poder dar ajuda portanto, no acolhimento dessas crianças, no apoio à escola, no apoio alimentar também, uma vez que os pais saem de manhã e só vêm à noite e eles ficavam sozinhos, e também a crianças com alguma deficiência. A irmã Graciete, que é uma das pessoas que está à frente deste projeto, nós temos um problema, que é este. A irmã Graciete tinha este sonho, e deste sonho ela chegou a um ponto de impasse, de não conseguir dar continuidade a este projeto. Então falou com algumas pessoas, com o Dr. Viriato, com a irmã Laura, a esposa do pastor Dado, com a Dulce da Azi, e todas estas pessoas lhe disseram uma coisa: vá ter com o Agir. E, portanto, este vá ter com o Agir trouxe-nos uma responsabilidade redobrada ou triplicada, se assim quiserem. Porque, de facto, por um lado, é bom sentir que as pessoas sabem o trabalho que nós temos vindo a fazer, mas está-nos alguma responsabilidade de poder, de facto, agir, de poder, de facto, dar algum contributo e alguma ajuda a este sonho. Nós temos aqui uma casa, um sonho e um quarto. Um quarto porque nós não vamos ter possibilidades de poder arranjar esta casa para ela ficar terminada, para poder servir aqueles que fazem parte do sonho, mas vamos simplesmente procurar terminar um quarto. E esse quarto que nós tencionamos terminar, e acredito que nós vamos terminá-lo, vai ser o quarto que vai albergar não só a irmã Graciete como o seu filho, que tem uma deficiência, vai poder retirá-los do anexo onde eles moram, que se calhar nós não punhamos lá o nosso carro, se calhar temos garagens melhores do que este anexo, e vai poder então ter uma residência, ter um quarto dentro de uma casa com telhado, onde vai poder então dormir com o seu filho e poder fazer o seu serviço. Deixem-me dizer que são precisas várias, isto são fotos da casa, nós vamos ter ali a trabalhar pedreiros, vamos ter serralheiros, vamos ter eletricistas, ou pelo menos vamos ter um serralheiro, um eletricista e um pedreiro, mas contamos com a ajuda de todos. Se de facto não temos todos as mesmas habilidades, mas temos todos uma grande vontade de poder ajudar. E quando nós queremos ajudar, nós ajudamos seja em que área for, seja de que forma for. Para realizar este projeto são necessários alguns materiais. Nós temos um inventário desses materiais feitos. Vou só pedir que possam avançar com o slide lá em cima. Vocês têm uma lista dos materiais que são necessários, não só no interior como no exterior da casa. Tem também um orçamento que ronda um valor na ordem dos 2.400, eu estou aqui à procura nos meus apontamentos, que já nem encontro, o valor é tão alto. Ok, 2.440, exatamente. Mas nós podemos contribuir com muita coisa. Reparem, são precisas, vou dar só um exemplo, 23 placas de peladuro. Cada placa de peladuro custa 6 euros. Se todos aqui quiserem dar uma placa de peladuro, nós vamos forrar a casa toda a peladuro, mas nós só queremos 23. Portanto, uma pessoa pode dar uma placa, outra pode dar 2, outra pode dar 3, outra pode dar 23. Quem sabe, se Deus nos vai inspirar esta manhã. Portanto, e conforme é preciso peladura, é preciso uma porta. Uma porta anda na ordem dos 50 euros para ela poder entrar no quarto e fechar a porta. Senão é uma corrente de ar lá que não se pode. Nós próprios fechamos também as nossas portas em casa. Portanto, vamos contribuir, vamos ajudar. Vou-vos pedir que possam falar com o Hélder, com o Manel Lídio, até com o Toninho, que são as pessoas do projeto. Portanto, são as pessoas que vão tomar nota dos nomes de quem quer colaborar, de quem quer ir entre o dia 1 e o dia 5 de abril, que é na altura que se vai realizar o congresso. Portanto, muitos dos pais não vão ao congresso, vão os filhos.
tem a oportunidade de ter alojamento gratuitamente às portas de Lisboa. Nós, no sábado, iremos também ao Congresso visitar os nossos filhos e, portanto, juntamos o útil ao agradável. Irmãos, sejamos solidários, ajudemos quem de facto ainda pensa nos outros. Nós também pensamos, mas há quem pense ainda mais do que aquilo que nós pensamos. E nós de facto podemos dar esse contributo e podemos dar esse apoio. Vou pedir que voltem a avançar com o PowerPoint. Temos um pequeno vídeo onde podemos ver, portanto, o quarto, a zona onde nós vamos intervir. Este é o quarto, portanto vamos forrar estas paredes todas com pelador, vamos ter também uma janela, porque aquela janela não é uma janela ali, são janelas que foram aproveitadas de uma outra obra e são janelas que algumas são mais pequenas do que o vão que lá está, outras são maiores do que o vão que lá está. Vamos também fechar a casa toda com plástico, que é para nos sítios onde nós não vamos poder pôr as janelas todas, como é óbvio, vamos só colocar uma porta e uma janela. O resto nós vamos forrar com plástico para que não haja entrada de vento dentro da casa, para que a casa possa se manter o mais possível aquecida. E, portanto, nós contamos com todos, que todos possamos ser solidários, podamos de facto agir, podamos pôr em prática tudo aquilo que muitas das vezes falamos na teoria e às vezes não custa nada. Uma placa de pelador são 6 euros, ok? Obrigado a todos, um bom sábado e ficamos à vossa espera. O Hélder, o Toninho e o Manel e Lídio estão à vossa disposição para poderem então interagir com eles, dizer aquilo com que podem colaborar e, muito importante, todos aqueles que vão colaborar e querem lá estar connosco este fim de semana, nós temos instalações que vai ser uma casa ao lado que já está cedida para nós podermos pernoitar e podermos estar lá com a nossa família, podemos levar a família e podem agir de todas as formas, quanto mais não seja a cozinhar para aqueles que vão estar a trabalhar. Ok? Obrigado a todos, então, bom sábado. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que o pastor nos trouxe, né, de recapitular a lição nessa manhã. E com coração grato nós vamos terminar com o hino 221. Lembrando que para a próxima semana teremos as classes convencionais, não é? E reforçamos o estudo da lição. Ok, irmãos? Número 221. Vamos cantar a primeira e última estrofe. Ao som do instrumento, que fiquem em pé. Paizinho que estás nos céus, muito obrigada, meu querido Pai, por todas as bênçãos que nos concedes. Muito obrigada, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença. Muito obrigada porque a cada semana podemos vir aqui
e aprendemos sempre mais um pouco sobre Ti, meu querido Pai. Neste momento eu te peço que possas abençoar cada um dos irmãos, Senhor. Que possas ser com os doentes, com aqueles que se encontram a passar por momentos mais difíceis nas suas vidas. Te venho também pedir que possas ser com a pregação que se vai iniciar dentro de pouco tempo. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.